Hoje inicia a primavera e com ela inicia-se a temporada das alergias. Rinites, sinusites, faringites, laringites de repetição, dores de ouvido, problemas de estômago, as alergias alimentares, tudo isso aumenta nessa época. E aí, porque precisamos de alguém para colocar essa culpa, a gente coloca na conta do pólen, principalmente, óbvio, nas alergias respiratórias. Será que o pólen é o culpado? Será que é ele o responsável pelas alergias respiratórias que se agravam nesse início de primavera? Vamos falar sobre isso, o que o Ayurveda pensa a respeito da primavera em relação à saúde humana. Me acompanha nesse vídeo para saber mais sobre esse assunto. E se você gosta do nosso conteúdo, já aproveita para dar like aí em algum lugar desse vídeo e também compartilha essas informações com quem possa estar precisando entender um pouco mais sobre o seu próprio funcionamento em relação à natureza externa. Será que é a natureza mesmo que está errada? Ou será que nós estamos nos comportando de uma maneira inadequada em relação a ela, e aí isso acontece com o nosso sistema? Então vamos lá. Nós estamos vindo da estação do inverno. A estação do inverno, como eu falei no vídeo sobre esse assunto, que eu vou colocar no card aqui em cima, essa estação, ela promove a nossa capacidade digestiva. No inverno, nós temos uma capacidade digestiva e imunológica maior do que nas estações quentes, por incrível que pareça. Durante o período do inverno, nós nos defendemos melhor das intempéries. Pense comigo, se nós tivéssemos uma baixa imunidade no inverno, o que acontece com algumas pessoas é óbvio, porque entram no inverno já com baixa imunidade. Se nós estivermos com baixa imunidade no inverno, então seria muito difícil mantermos-nos saudáveis nesse momento. Mas o nosso poder digestivo ele melhora muito no inverno e começa a decair com a entrada da primavera. Por que que isso acontece? A gente costuma dizer que o início da primavera é um momento para realizar ações de retirada de capa mórbido do nosso corpo. Então, para quem já ouviu falar, e tem um vídeo aqui no canal que também posso colocar o card aqui depois para vocês, que fala sobre o Panchakarma. Então, algumas pessoas têm necessidade de receber um processo e uma terapêutica mais profunda de eliminação de dosha mórbido do corpo nesse início da primavera, principalmente de capa mórbido do corpo. Mas não é disso que a gente quer falar aqui. Hoje nós queremos falar de como e por que isso acontece e como a gente pode fazer no nosso dia a dia normal de vida para diminuir um pouco esse efeito da primavera e do aumento de capa dosha, do extravasamento de capa dosha no nosso sistema. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos vindo do inverno e uma coisa importante que a gente tem que pensar é que as estações, elas não são marcadas por datas. Quem cria datas somos nós, os seres humanos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pensar na primavera como sendo uma estação que vem se preparando para chegar no seu pico e que logo em seguida vai se preparando para deixar esse lugar e dar lugar para o verão. Então, nesse momento em que nós marcamos a data da primavera, 22 de setembro começa a primavera, nós marcamos essa data, nós podemos pensar que nesse momento nós temos um misto do inverno e da primavera acontecendo na natureza externa e na natureza interna. Nós vamos fazer uma figura, uma imagem agora do dosha kapha como se ele fosse um sorvete. Você imagina um sorvete, ele vem num pote e dentro desse pote, se você colocar no freezer, então esse sorvete fica mais denso, ele fica mais duro. Quando você tira do freezer e deixa em cima da pia, em cima do balcão, esse sorvete começa a amolecer, a se desmanchar e ele fica mais fluido, né?
Imagina que você tenha lá um racho, um furinho nesse pote. Esse sorvete ele vai ultrapassar esse furo, esse racho, e ele vai se espalhar sobre toda a sua bancada. É isso que acontece na primavera em relação ao dosha kapha. O dosha kapha, nós vamos fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre ele, porque o dosha kapha ele tem muita importância nesse momento dessas alergias, principalmente as alergias respiratórias que se intensificam no momento do início dessa estação. Então, o dosha kapha, ele tem algumas qualidades, são várias, mas as mais importantes para esse nosso vídeo são a qualidade do frio e a qualidade do peso, né? E também da umidade, né? Então, são frio, pesado e úmido, certo? O inverno, ele também tem essas mesmas características. E isso quer dizer o quê? Que lá no inverno, nós vamos acumulando dosha kapha, principalmente naqueles locais em que ele encontra mais afinidade, né? Então, quais são esses locais? Esses locais são o estômago, o pulmão, as vias aéreas, o cérebro, né? Esses locais, eles são locais de residência do dosha kapha. Então, durante o inverno, esses locais vão acumulando kapha, mas como ele está ali mais denso, né, mais sólido, ele vai acumulando ali dentro e ele não sai dali, né? Ele não extravasa, ele não atua de uma forma tão impactante quanto ele começa a atuar quando vem a primavera. Porque o que acontece na primavera? A primavera ela vai trazendo o calor. Então o clima lá fora ele já não é mais tão frio quanto no inverno. E esse dosha kapha que foi se acumulando, e quando eu falo em acúmulo, eu estou falando, nesse caso, de um kapha que está aumentando além da sua natureza. Cada pessoa tem a sua natureza, cada pessoa tem uma qualidade, uma quantidade, uma ação de kapha dosha no seu corpo que é específica dela. Mas para você, esse kapha dosha ele começa a se acumular além daquilo que é natural para você. Quando começa a esquentar lá fora, quando a primavera vem chegando, esse kapha começa a sofrer a mesma ação que sofreu o sorvete que eu tirei da geladeira. Ele começa a se liquefazer, ele começa a ficar mais fluido. E se houver em algum lugar do nosso corpo uma estrutura que seja sensível e que seja, num primeiro momento, amiga de kapha, ou seja, que seja semelhante a ele, ou onde ele se sente confortável, ali ele vai se instalar, né? Esse kapha em excesso vai se instalar ali. Só que existe uma questão aqui, é que quando há aumento de dosha no nosso corpo, geralmente, quase que em 100% das vezes, existe também a presença de uma outra substância que nós chamamos de ama. Ama é biotoxina. Essa biotoxina se dá por vários motivos, mas o principal deles aqui para o nosso vídeo é quando ela se dá pelos maus hábitos. No inverno, muitas vezes, a gente fica com aquela vontadezinha de, um doce, uma comidinha mais pesada, eu preciso dormir agora à tarde porque tá frio, eu vou sentar no sofá, comer pipoca, assistir Netflix. Quando a gente faz isso, nós estamos em todas essas ações propiciando o aumento de dosha kapha, certo? Chegamos na primavera e aí esse dosha kapha que está além do que deveria, ele começa a se liquefazer e ele se encontra com essa substância, essa biotoxina, e os dois juntos, eles vão encontrar afinidade, né? Essa afinidade que eu já falei para vocês anteriormente, do próprio dosha kapha, e ali eles vão se instalar. Esses locais de afinidade, nós vamos chamar de dushas, que são locais sensíveis. Nós podemos ter uma estrutura dusha no nosso corpo por vários motivos, né? Então, por exemplo, por hereditariedade, por mau uso, né? Se eu tive uma rotina que propiciou o aumento de dosha kapha durante o inverno, é natural que os órgãos e as estruturas que têm afinidade com kapha, elas estejam tomadas pelo dosha kapha, e por ele estar acima
E esse acima se dá também por uma baixa metabólica que vai acumulando no processo por causa do aumento do dosha. Então esse estar acima vai trazer pra gente um dosha que a gente chama de dosha mórbido. Não é um dosha saudável, esse dosha que está acima daquilo que deveria estar. Nesse momento, ele se encontra nesse lugar que é sensível, junto com essa biotoxina, e eles começam a deteriorar essa estrutura. Então, por esse motivo é que agora, na primavera, nós, no início principalmente da primavera, nós começamos a sentir o efeito de desequilíbrios que carregam em si características de desequilíbrio de kapha dosha, como questões respiratórias, as alergias como rinites, sinusites, amidalites de repetição, faringites de repetição, baixa digestibilidade, lentidão de metabolismo. A gente começa a ganhar peso muitas vezes agora na primavera, né? Então, se você tem algum desses desequilíbrios instalados, essas dicas que eu vou dar para você agora, elas vão fazer pouco efeito. Elas vão te ajudar, mas vão fazer pouco efeito. Então, para você, eu sugiro que você procure um bom terapeuta Ayurveda, uma boa terapeuta Ayurveda, que possa te ajudar nesse processo de eliminar kapha mórbido do seu corpo. Essas dicas que eu vou dar é para a gente apaziguar o kapha dentro do próprio corpo. E quais são essas dicas? Então agora na primavera, o ideal é que você se alimente com alimentos mais leves, alimentos que não pesem para a sua digestão, que já está dando conta de um elemento muito pesado, que é esse kapha em excesso. O seu metabolismo já está atrapalhado, já está sendo prejudicado por esse kapha em excesso. Então nós precisamos comer leve. Quando eu falo comer leve, eu não quero falar apenas em peso, mas também naquelas substâncias que você conhece, que você sabe que não pesam na sua digestão. Tudo aquilo que você sabe que pesa na sua digestão, você não deve ingerir agora nesse início de primavera. Então, quando a gente fala nisso, nós estamos falando de alimentos que devem ser consumidos, alimentos mais secos, alimentos quentes, nunca coma frio e cru agora na primavera. Alimentos que sejam menos gordurosos, são mais aconselháveis nesse momento. Você não vai eliminar toda a gordura, porque ela é importante, mas que sejam menos gordurosos, né? Nesse momento também, a gente precisa da atividade física. A atividade física, ela é capaz de nos ajudar muito nessas questões inflamatórias, né? Então, na redução da acidez do corpo, a atividade física, ela atua e é importante, mas principalmente para a redução de kapha dosha. E esse kapha dosha mórbido, ele vai ser eliminado através dessa aceleração do metabolismo. Quando a gente fala em metabolismo de tecidos no Ayurveda, nós temos um tecido que se chama medadato. Medadato é a nossa gordura, o nosso tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é um dos tecidos mais capas do corpo, predomina nele o elemento água, né? Então, a forma de entendimento do Ayurveda desse metabolismo é que quando esses tecidos estão se formando, no caso a gordura, quando nós estamos falando de metabolismo, e agora especificamente do metabolismo do medadato, que é o tecido adiposo, né? Nós vamos entender pela lente do Ayurveda a formação desse tecido a partir de alguns elementos. Então o tecido se forma e durante esse processo existem tecidos que são acessórios, que surgem ali, que são dejetos desse metabolismo. O suor é um dejeto do metabolismo de formação do medadato, o tecido adiposo. Isso quer dizer o quê? Que se eu preciso reduzir e eliminar toxinas do tecido adiposo, eu preciso suar. Então essa é a importância de nós praticarmos atividade física durante o início da primavera. Uma atividade física que leve você a suar, mas que também não exaura você. O Ayurveda nunca vai ser a favor de um exercício que te leve à exaustão. Nunca. Porque se nós entrarmos em exaustão, nós estamos exigindo energia em excesso do nosso corpo. E isso começa a agravar o dosha vata, é uma outra história.
Mas aqui nós precisamos falar então que o exercício é muito importante. Também é muito importante que você vá para a rua, que você vá para o expandido, para aquilo que te traga um horizonte maior. Cuidado, nós ainda estamos em pandemia, mas é importante que você se divirta, que você encontre as pessoas, que você vá para a natureza. É essencial que você respire ar puro nesse momento, porque o ar puro, ele vai trazer subsídio e substrato para fomentação do nosso Agni, do nosso poder digestivo. O dosha Kapha, ele é um dosha que condensa, é o dosha da condensação. Então, nesse momento, essa expansão é necessária. Vá para a rua, olhe para o sol, tome sol, respire ar puro e, essencial, você precisa comer alimentos que sejam ricos em prana. Que alimentos são esses? Alimentos frescos. Nós, no Ayurveda, dificilmente vamos recomendar alimentos crus. E nesse período, especialmente, você não deve se alimentar de alimentos crus. Mas um alimento que é fresco, mesmo que você cozinhe, e é importante que você cozinhe o alimento na primavera, para que ele seja mais facilmente digerido. Então, é importante que você cozinhe esse alimento, né? Mas esse alimento, ele é fresco. Você foi buscar na feira, você foi buscar do pequeno agricultor, você foi buscar aquele alimento que foi retirado da terra recentemente. Você não foi buscar um alimento dentro de um saquinho que foi processado ou que foi ultraprocessado. Tudo isso, alimentos processados, alimentos embalados, alimentos guardados na geladeira por mais de 3 horas, alimentos preparados em micro-ondas, esses alimentos congelados, esses alimentos eles são pobres em prana e a maioria deles não tem prana algum, a vida se foi. E esse prana é essencial para o ajuste do metabolismo. Então nós vamos fazer um resumo aqui do que você deve fazer quando você se encontra agora entrando na primavera e começa a sentir os efeitos da primavera com esse aumento de Kapha dosha. Alimente-se de alimentos que sejam secos, quentes, picantes, amargos e adstringentes. Evite os alimentos ácidos, doces e salgados. Você também deve praticar atividade física. Você deve sair para a rua, olhar para o horizonte, pegar sol. Isso é importante. Você precisa se alimentar de alimentos frescos. Precisa ter alegria e você precisa estar em contato, em harmonia com a beleza da primavera. Leve flores para dentro de casa, leve aromas para dentro de casa. Isso tudo ajuda no processo de melhorar o seu metabolismo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam esse vídeo e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento do Ayurveda, que é essencial nos nossos dias atuais. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.